Pessoal, nesse vídeo agora, o vídeo 42, nosso objetivo é achar uma expressão para o momento de inércia de uma esfera maciça uniforme de raio R girando em torno de um eixo de rotação que passa pelo centro dela, ok? E aí, para fazer esse cálculo de uma forma um pouco mais simples, eu vou usar aquela ideia que eu mencionei para vocês no vídeo 41, no dia anterior. E muitas vezes, quando você pega um corpo qualquer, com uma forma relativamente complicada, né, de trabalhar, o que você faz? Muitas vezes é útil você subdividir aquele corpo complicado em figuras geométricas mais simples, cujos valores de momento de inércia você já conhece. Então, por exemplo, quando a gente calculou o momento de inércia de um disco, no vídeo 41, a gente partiu de um resultado anterior, que era o momento de inércia de um fio fininho de massa uniformemente distribuída, de raio R. Então a gente pegou aquele resultado, subdividiu o disco em tamanhos, em fitas, né, infinitesimais de espessura dr, e aí pegamos o resultado anterior, do exemplo anterior, para calcular o momento de inércia do disco uniforme, né, de raio R, e desse resultado aqui. Tá? Aqui no vídeo 42 a gente vai fazer um raciocínio parecido, para achar o momento de inércia de uma esfera. Eu vou subdividir essa esfera completa em cilindros, em discos infinitesimais de espessura dz e de raio Rzinho. Então, olha só, do jeito que eu desenhei aqui, ó, imagina que você pegou aqui um cilindrinho infinitesimal, né, com uma altura aqui bem pequenininha. Então, essa figura geométrica aqui, ó, essa figura que eu achurei aqui no desenho, imagina que eu pego infinitos cilindrinhos finos de espessura dz e raio R. Claro que o raio R não é fixo, né? Esse raio R vai variando à medida que eu pego discos mais próximos aqui do equador da esfera, ou mais próximos dos polos, né? Esse raio Rzinho aqui não é fixo, mas eu posso enxergar uma esfera como sendo uma superposição de vários desses discos fininhos, né? E aí, qual que é a vantagem disso? Eu conheço, do exemplo anterior, o momento de inércia de um disco girando em torno do seu centro. E é justamente o que eu tenho aqui. Ó. Esquece a esfera. Olha só para essa região achurada aqui. Ó. Isso aqui não é justamente um disco fininho girando em torno do seu centro. Ó. Essa esfera está toda girando aqui, digamos, nessa forma que está desenhada. Ela está toda girando nesse sentido aqui. Ó, tá? Então, o eixo de rotação passa pelo centro da esfera. Consequentemente, o eixo de rotação passa pelo centro desse disco. E o momento de inércia de um disco girando em torno do seu centro, eu já sei quanto que vale. Né? Então, eu vou usar essa expressão para achar o momento de inércia apenas desse disco aqui fininho, e depois vou integrar para todos os discos, e aí sim o resultado vai ser o momento de inércia da esfera completa. Essa é a estratégia. Tem outras maneiras de fazer, como eu já mencionei com vocês, né? Tem maneiras de fazer utilizando integrais duplas e integrais triplas, né? Que é uma ferramenta matemática que vocês vão ver lá no cálculo. Tá? Então eu posso pegar aqui elementos de massa em coordenadas esféricas, fazer a integração nas coordenadas esféricas, né? Que é um sistema de coordenadas tridimensional, e chegar na mesma resposta. Né? Tem como fazer isso. Né? Mas aqui eu acho que é mais interessante, porque a gente aproveita o resultado anterior e aplica aqui sem utilizar integrais múltiplas. Tá legal? Então, olha só, gente, a estratégia é a seguinte, né? Vamos achar, então, agora, partindo do resultado que eu já conheço, vamos escrever uma expressão para o momento de inércia apenas devido a esse disco de raio Rzinho. Então, o meu diferencial DI, o meu DI, ou seja, o diferencial do momento de inércia da esfera, ou seja, o momento de inércia devido apenas a esse disco, vai ser o seguinte, vai ser meio de massa do disco, massa desse disquinho aqui, vezes o raio dele elevado ao quadrado. Então vai ficar meio de Rzinho ao quadrado, vezes a massa que está contida no interior desse disquinho maciço de raio R, espessura dz. Então, gente, o que é? Sabendo que a densidade
é constante, né? Densidade é massa por volume. Então, o que vai ser a massa apenas desse disco fininho aqui, ó? Vai ser a densidade dele vezes o volume. Volume de quem? Volume desse elemento infinitesimal aqui, ó. O que é o volume de um disco? O volume de um disco é a área da base vezes a altura dele. A área da base é πr2. Pi rzinho ao quadrado. E o que é a espessura dele? A espessura dele, nesse caso, é uma espessura infinitesimal dz. Espessura dz, né? Então, essa é a expressão do momento de inércia da esfera devida apenas a esse disquinho aqui, ó. O que eu tenho que fazer? Integrar essa expressão em todos os elementos de massa. Ou seja, em todos os discos infinitesimais. Desde z igual a menos r até z igual a mais r, para pegar toda a esfera, né? Então, o meu DI, só reescrevendo aqui, ó, o meu DI é o seguinte, isso é igual vai ficar aqui, meio de ρ vezes π, meio de ρ vezes π, vezes r à quarta dz. R elevado à quarta dz. Aqui eu não posso tacar uma integral direto no lado esquerdo e no lado direito, porque eu tenho uma variável de integração, que é o r, e uma outra variável, que é o z, né? Ambas variam, só que elas estão relacionadas entre si. Eu tenho que dar um jeito de relacionar o r com o z, né? Para ficar com a integral numa variável só. Então, se a gente olhar aqui, ó, nesse triângulo retângulo aqui, dá para fazer isso, né? Eu sei que o rzinho ao quadrado mais o z ao quadrado é igual ao r grande ao quadrado, né? Então, aqui eu posso dizer o seguinte, isso implica que aqui eu posso dizer o seguinte, né? Que o meu rzinho ao quadrado mais r grande ao quadrado, desculpa, rzinho ao quadrado mais o z ao quadrado é igual ao raio do círculo ao quadrado, né? Então, meu rzinho ao quadrado, ou seja, o raio desse disco infinitesimal, né? Rzinho ao quadrado é rzão ao quadrado menos z ao quadrado, né? Então, eu posso escrever o rzinho em termos do z, tá? E aí, além disso, eu vou ter que relacionar... não, aqui já está no jeito, né? Eu posso fazer o seguinte, o meu DI é igual a meio de ρ vezes π vezes rzinho à quarta, né? Rzinho à quarta, o que vai dar isso aqui, gente? Vai dar R2 menos Z2 elevado ao quadrado, né? Ou seja, R2 menos Z2, que aqui é Rzinho à quarta, então eu tenho que pegar isso aqui e elevar ao quadrado, ou seja, isso aqui elevado ao quadrado, dz. Então sobrou essa integral aí, que é uma integral meio chata, né? Aqui você vai ter um z quadrado elevado ao quadrado, né? Tem uma constante aqui, integrado em dz. Então, na verdade, aqui eu vou ter que fazer uma substituição de variáveis, né? Deixa eu só dar uma conferida, ver se tá certo aqui, ó. Então, no final das contas, eu vou ter isso mesmo, né? Π vezes ρ sobre 2, vezes a integral de R2 menos Z2 ao quadrado, dz. Então, aqui, para eu achar o momento de inércia total, o que eu vou fazer? Aqui sim, né? Eu posso escrever a integral dos DIs, vai ser o meu I total, e essa integral aqui vai ser avaliada de Z igual a menos R até Z igual a mais R, né? A minha coordenada Z é essa aqui, ó. Como eu tenho que integrar na esfera inteira, eu vou integrar de Z igual a menos R até Z igual a mais R, né? Então, eu vou integrar isso aqui, ó. Se isso é igual a isso, a integral do lado esquerdo é igual à integral do lado direito, né? Essa integral do lado direito eu vou avaliar de menos R grande até
mais R grande, ok? Antes de fazer a mudança de variáveis e relacionar as coisas, olha só, gente, vamos ver aqui uma outra coisa, para dar uma simplificada nessa expressão, para dar menos conta, né, lá na frente. Aqui aparece um z quadrado, concorda? Essa função aqui, ó, esse integrando, é uma função par. O que é uma função par? A função avaliada em menos z é igual à função avaliada em mais z, porque aqui aparece um z quadrado. Então, se eu integrar de menos r até zero e integrar de zero até r, dá o mesmo valor. A contribuição da parte de baixo da esfera para a integral é a mesma contribuição da parte de cima da esfera, porque aparece um z quadrado aqui. Ó. Então, eu integrar de menos r até zero ou integrar de zero até r dá o mesmo número. Então, o que eu vou fazer? Eu vou integrar de zero até r e multiplicar por 2. Nesse caso, dá para fazer isso. Quando eu tenho um integrando, que é uma função par, né? Uma função par é isso aqui, ó. A f de z é igual a f de menos z. Né? E aqui tanto faz se você coloca z ou menos z, porque está elevado ao quadrado. Então, eu vou integrar só na metade da esfera e multiplicar por 2, porque a integral aqui de baixo dá o mesmo número. Então, eu vou fazer o seguinte, isso aqui, ó, esse integrando, como é que ele vai ficar? Aqui vai ficar que o meu i total é igual a 2 vezes essa integral avaliada de zero até o r, ok? Então não precisa integrar de menos r a r, só integrar de zero até r, integrar só na metade da esfera e multiplicar por 2, tá? Beleza. Só que agora essa integral ela não está muito bacana para a gente analisar, não. Porque é o seguinte, né? Aqui apareceu um z quadrado, essa integral é meio chata, eu vou ter que fazer uma substituição trigonométrica, tá? Uma substituição esperta que a gente pode fazer aqui é o seguinte, é relacionando o z com o θ. E vocês já vão entender o porquê. Olha só. Eu sei que batendo o olho ali naquele triângulo retângulo, né? Esse triângulo aqui, ó, formado por esse cateto, que é z, né? Essa distância aqui é z, essa distância aqui é r, e esse aqui é o raio da esfera. Né? O que é o cosseno de θ aqui, gente? Cosseno de θ é a distância, né, aqui do disco, do centro do disco até o centro aqui da esfera. Então vai ser esse z aqui sobre a hipotenusa r. Né? Então vai ser z sobre r. Então isso me dá que z é igual a r cosseno de θ. Z é igual a r cosseno θ. O que apareceu aqui, gente? R quadrado menos z ao quadrado. Então, como é que fica, fazendo essa substituição de variáveis, como é que fica r quadrado menos z quadrado? R quadrado menos z quadrado, usando essa relação aqui, como é que eu vou ter? Como é que vai ficar? Vai ficar r quadrado menos o z quadrado. Só que z quadrado é r2 cosseno quadrado. R2 cosseno quadrado. Ué, colocando o R2 em evidência, como é que fica? Isso aqui vai dar R quadrado, que multiplica 1 menos o cosseno ao quadrado de θ. Ué, gente, o que é 1 menos cosseno ao quadrado? Relação trigonométrica, né? O seno quadrado de θ mais cosseno quadrado de θ é 1. Então, passa o cosseno quadrado para lá subtraindo. 1 menos cosseno ao quadrado é o seno quadrado, né? Então, essa relação aqui, ó, 1 menos cosseno ao quadrado é o seno ao quadrado de θ. Então, eu vou reescrever essa integral, não em termos do z, mas em termos do θ, que vai ficar uma integral um pouco mais simples, tá? Então, eu vou ter o seguinte. Essa integral aqui, ela é tabelada, né? Mas assim, eu estou querendo fazer o cálculo pelo menos uma vez, né? Para vocês verem que, tudo bem, dá um certo trabalho, mas só uma vez na vida a gente fazer o cálculo completo, né? Para vocês verem de onde que vem o resultado, né? Do momento de inércia de uma esfera, por exemplo, tá? Vou
fazer o cálculo completo só uma vez. Então, o momento de inércia vai ficar o seguinte, o meu I é igual. Esse fator 2 aqui vai cortar, né? Esse 2 aqui cortou. Vai ficar, então, π vezes ρ. O ρ é constante, porque a esfera é uniforme, então sai fora da integral. Isso é igual a π vezes ρ, que multiplica integral de R2 menos E2, eu acabei de ver que R2 menos E2 é R quadrado seno quadrado. Só que aqui tem um outro quadrado, né? Eu tenho que tomar cuidado com isso. Esse parêntese aqui, ó, só o parênteses, é R quadrado seno quadrado. Mas é esse parênteses ao quadrado. Então eu tenho que pegar aquilo ali, ó, esse resultado, R2 seno 2, e multiplicar e elevar ao quadrado, né? Então vai ficar R a quarta vezes o seno elevado à quarta de θ. Não acabou ainda, né? Ainda tem o dz. Eu tenho que relacionar agora o dz com o dθ, né? Eu tenho que fazer a mudança do diferencial aqui, ó, tá? Então deixa essa parte aqui indicada. Vamos aprender a relacionar os dois diferenciais, né? O diferencial dz e o diferencial dθ. Tá? Vamos deixar isso aqui guardadinho por enquanto. Olha só, bate o olho nessa expressão aqui, gente. Z é igual a R cosseno quadrado de θ. Então, o que é o dz dθ? dz dθ, derivada do z em relação a θ, vai dar o quê? A constante é o imposto, da R. Derivada do cosseno é o quê? Menos o seno. Vai ficar menos o seno de θ. Então, agora sim, no lugar do dz, o que eu vou colocar? No lugar do dz, eu vou colocar menos R seno θ dθ. Então, vai ficar aqui, ó, menos R seno de θ dθ. Beleza? Agora, os limites de integração, né? Olha só, quando o meu z é igual a zero, ou seja, quando o meu z é igual a zero, né? Quando o z é igual a zero, o meu ângulo vale quanto, gente? Não vale π sobre 2? Olha só, quando o z é igual a zero, zero é igual a r cosseno θ, ou seja, cosseno θ é igual a zero. Então, quando o z é igual a zero, cosseno de θ é igual a zero. Para qual ângulo o cosseno é zero? Não é π sobre 2? Quando o θ é 90 graus, né, que é π sobre 2 radianos, cosseno de π sobre 2 é zero. Então, o limite inferior aqui, ó, é π sobre 2 radianos. Né? Beleza? Limite superior. Quando o z é igual a r, ou seja, quando o meu z, coordenada z, é igual a r, tá? Quando essa coordenada z aqui, ó, ela está cá em cima, quando o z é igual a r, quando o z é igual a r, o cosseno de θ é igual a 1. Para qual ângulo entre 0 e 90 graus, para qual ângulo o cosseno vale 1? Não é 0? Então aqui, ó, limite superior aqui é 0. Né? Porque lembra, o meu θ ele varia. Eu estou integrando só na metade da esfera. Então o meu ângulo θ ele vai de 0 até 90 graus. Né? Aqui no caso, de 0 até 90. Aqui deu de π sobre 2 até 0 por causa dos limites originais. Né? Quando o meu z é 0, o ângulo vale π sobre 2, que é justamente o meu limite inferior aqui. Ó. Quando o meu z vale r, ou seja, quando o meu z vale... Aliás, falei ao contrário. Né? Quando o meu z vale 0, quando o z vale 0, o ângulo vale π sobre 2. Quando o meu z vale r, então, quando o meu z vale r, o θ vale 0 graus, ou 0 radianos. Tá? Então, eu estou integrando nessa faixa aqui, né, de 0 até π sobre 2. Ok? Além disso, né, eu tenho que aparecer esse sinalzinho menos aqui, por causa da relação entre dz e dθ. Tá legal? Então tá, vamos dar sequência aqui. Ó. Isso aqui é igual a π
vezes ρ, vezes R a quarta com R aqui vai dar R a quinta. R a quinta. Né? R a quarta aqui vai dar R a quinta, saiu fora. Tem um menos aqui. Tem um menos que vem aqui para fora. Tem esse sinalzinho de menos. Vezes a integral. O que sobrou lá? Integral de seno de θ. Vou deixar ele quietinho aqui. Seno de θ. Vezes o seno elevado à quarta de θ dθ. A variável de π sobre 2 até 0. Se eu tem sinalzinho de menos aqui, gente, como que eu sumo? Como eu posso sumir com esse sinalzinho de menos? Simplesmente trocando os limites de integração, né? Lembra, né? Quando eu troco os limites de integração, aparece um sinal de menos lá fora. Como já tem o sinal de menos aqui, vai ficar mais, né? Então, se eu integrar aqui de 0 até π sobre 2, vai aparecer um fator de menos 1 adicional aqui. Ó. Esse fator de menos 1 multiplicado por esse aqui, que já estava lá, vai dar mais 1. Né? Então, eu vou sumir com esse cara aqui, que vai ficar 0, e aqui vai ficar π sobre 2. E aqui fora vai ficar positivo. Tá? Essa integral também não é muito trivial, assim, não é uma integral imediata de se calcular. Né? Então, eu vou ter que fazer uma nova mudança de variáveis, que vai ser a última. Aí sim a gente vai chegar na resposta final. Né? Olha só, gente, eu não coloquei aqui seno a quinta de θ dθ, porque eu vou precisar de fazer essa nova mudança de variáveis. O que é o seno a quarta de θ, gente? Olha só. Isso é matemática pura, viu, gente? A física, ela terminou na montagem aqui da integral. O resto aqui é cálculo de integral através de substituição de variáveis, tá? Claro que eu não vou ficar pedindo para vocês fazerem essas substituições malucas aí, né? Eu vou... os valores de momento de inércia eu vou dar para vocês na forma de uma tabela. Né? Então, vocês consultem lá no livro e façam os exercícios. Né? Mas aqui é uma vez na vida a gente fazendo um cálculo um pouco mais elaborado. Tá? Então, o que é o seno a quarta de θ? Bom, eu sei que o seno ao quadrado de θ, ele é 1 menos o cosseno ao quadrado de θ. Né? Seno quadrado mais cosseno quadrado é igual a 1. Então, seno ao quadrado é 1 menos cosseno ao quadrado. Então, seno a quarta potência é esse troço aqui elevado ao quadrado. Eu elevei ao quadrado os dois lados da equação. Então, no lugar do seno a quarta de θ, eu vou colocar 1 menos cosseno ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Então, vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado. Tudo isso elevado ao quadrado. Aqui eu consigo fazer uma outra mudança de variáveis que vai matar o problema. Olha só, vamos fazer o seguinte. Vamos chamar o cosseno de θ, vamos chamar ele de U. Tá? Uma variável Uzinha qualquer. Então, U é igual a cosseno θ. O que é du dθ? Du dθ é menos o seno de θ. Ou seja, du é menos o seno de θ dθ. Aí apareceu um negócio legal, porque olha só, esse cosseno eu estou chamando de U, então vai ficar U menos 1 menos Uzinho ao quadrado, tudo ao quadrado, vai dar um polinômio, né? E o seno de θ dθ é o meu du com sinalzinho trocado. Aí eu vou chegar numa integral mais simples, tá? Então o meu momento de inércia da esfera vai ficar o seguinte, o I é igual π vezes ρ, densidade da esfera, vezes R a quinta, que já estava lá, vezes integral. Depois eu vejo os limites de integração. Olha só, 1 menos cosseno quadrado ao quadrado, fazendo essa substituição de variáveis aqui, ó, vai ficar 1 menos Uzinho ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Né? Vai dar um polinômio, vou abrir esse parêntese aqui, né?
Usando o produto notável, vou chegar no polinômio. Integrar polinômio é trivial, né? Seno de θ de θ, olha só, seno de θ de θ é menos o du. Multiplica essa equação ali por menos 1. Aqui vai ficar menos, aqui vai ficar mais. Então, seno de θ de θ é menos du. Então, vai aparecer um sinalzinho de menos aqui, que eu vou botar ele aqui fora, sinalzinho de menos, vezes du. O que está faltando agora? Os limites. Né? Quando θ é zero, quando θ é igual a zero, cosseno de zero é 1. Né? Então, quando θ é igual a zero, a minha nova variável de integração vale 1. Então, vai ficar 1 aqui embaixo. Quando o meu θ é π sobre 2, quando θ é π sobre 2, cosseno de π sobre 2 vale quanto? Zero. Então, eu vou integrar de 1 até zero. Como eu tenho um sinalzinho de menos aqui, eu faço a mesma coisa que eu fiz agora há pouco, né? Aliás, a mesma coisa que eu fiz agora há pouco aqui, ó, com relação aos sinais. Se eu trocar o limite de integração aqui, ó, vai aparecer um menos. Com o menos daqui, com o menos de lá, que já estava lá, né? Vai dar mais. Então aqui eu vou integrar de 0 a 1, de 0 até 1. E esse sinalzinho de menos aqui vai sumir, vai ficar positivo. Então agora pronto, é integrar aquele polinômio ali. Tá? Então vamos fazer isso do lado de cá. Isso aqui também eu já posso apagar. Então eu vou ter o seguinte, ó. Vou ter que o momento de inércia da esfera maciça, vai ser π vezes ρ, R à quinta, que multiplica a integral de 0 a 1 vezes esse produto notável aqui, né? Isso aqui é elevado ao quadrado. Então, como é que fica aquilo ali? Ó? Vai ficar quadrado do primeiro, que é 1, 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai ficar menos 2, o ao quadrado, mais o quadrado do segundo. Então, vai ficar positivo, o ao quadrado vai dar cozinho a quarta. Isso tudo integrado na variável u. Aí está um produto notável, que é um polinômio, né? Polinômio é fácil de integrar. Então, vai ficar π vezes ρ, R à quinta, que multiplica. Vamos quebrar essa integral aqui em 3, né? Integral de du, de 0 a 1, então deixa eu abrir um colchete aqui, né? A integral de 1 vezes du, a integral de du, de 0 a 1 dá o próprio 1, né? 1 menos 2 vezes integral de u quadrado é u ao cubo sobre 3. Avaliado de 0 a 1 vai ficar 1/3. 1/3, né? Mais, então aqui vai ficar 2/3. Né, que já tinha um 2 aqui, então u ao cubo sobre 3, avaliado de 0 a 1, vai ficar menos 2/3, mais integral de u à quarta du, é u à quinta sobre 5, avaliado de 0 a 1, vai ficar então 1/5. Então, o momento de inércia da esfera, o I é igual a π vezes ρ, R a quinta, que multiplica, vamos tirar o mínimo múltiplo comum aqui dessa fração, dessa soma aqui, né, que vai ficar 15. Então aqui vai ficar no numerador 15, menos 15 por 3 dá 5, vezes 2 vai dar 10, mais 15 por 5 dá 3, vezes 3 vai dar 1. Né? Então isso aqui vai ficar π vezes ρ, R a quinta, sobre 15. Vezes, né? 15 menos 10 dá 5 mais 3 vezes 8. Então, 8 sobre 15, π vezes ρ, R a quinta. Deixa eu guardar aqui. E aí, então, qual que é o último passo? Já está praticamente pronto, né? Só falta agora sumir com esse ρ, né? E fazer aparecer a massa. Como que eu faço isso? O
que é ρ, gente? O que é a densidade? Densidade é a massa total da esfera dividido pelo volume da esfera. Qual que é o volume da esfera? É a formulazinha, né? 4 terços de πr ao cubo, tá? É o volume de uma esfera. Então, o momento de inércia, como é que fica? Finalmente, o I é igual a 8 sobre 15 vezes πr à quinta, vezes densidade, que é massa sobre isso, né? Então, isso aqui vai ficar massa, m, sobre densidade. 4πr ao cubo. Aqui, ó, dividir por fração é multiplicar pelo de baixo invertido, né? Então, esse 3 aqui, ó, então isso aqui, na verdade, vai ficar 3m sobre 4πr ao cubo. Então, aqui vai ficar 3m sobre 4πr3. É a densidade da esfera, né? Uma esfera uniforme. Então, finalmente, como é que fica esse negócio? Esse π aqui vai cortar, π aqui cortou. Esse 4 aqui vai cortar, que vai ficar 2. Esse 3 aqui vai cortar, que vai ficar 5. E esse R3 aqui vai sumir, e aqui vai ficar R ao quadrado. Então, vai ficar 2/5 de mr ao quadrado. Então, 2/5 de mr ao quadrado. É o momento de inércia de uma esfera uniforme, né, maciça, girando em torno de um eixo de rotação que passa pelo seu centro. Se vocês olharem na tabela lá do Halliday, vai ter esse resultado lá. Então, assim, gente, dá bastante trabalho, né, para fazer, como eu falei para vocês. Não vou ficar pedindo para vocês fazerem isso aí em prova e tal. Mas, assim, o momento que a gente tem para discutir um cálculo um pouco mais elaborado é o momento da aula, né? Então, por isso que eu quis fazer esse cálculo para vocês verem de onde que vem essa fórmula, tá? Existem outras fórmulas geométricas que a gente poderia tratar para fazer o cálculo do momento de inércia, né? A gente não vai ficar fazendo muito mais exemplos aqui porque não faz sentido. O importante é entender a ideia e entender que você pode pegar um corpo relativamente complicado e subdividir em corpos mais simples, usar o momento de inércia conhecido desses corpos mais simples e fazer uma integral em toda a distribuição de massa, né? Essa é uma estratégia para o cálculo do momento de inércia, ok? Então, beleza, gente. Aí, isso encerra o vídeo 42. No próximo, a gente dá sequência nos conteúdos aí do capítulo de rotações.